Meus caros, a gente precisa, neste momento, colocar a luz, a razão à frente das coisas, no sentido da análise política. A gente tem que trazer argumentos e e tentar exercitar na população a capacidade de raciocínio. Eu sei que isso não é fácil, que isso, na verdade, é um processo lento, talvez muito demorado, mas a gente precisa, a médio e longo prazo, de fato, trazer elementos que ajudem a população a pensar a respeito de uma série de questões que estão sendo postas no campo político, principalmente na questão eleitoral para 2022. Uma dessas questões postas é a figura de Sérgio Moro. Afinal de contas, o que representa Sérgio Moro no xadrez político? O que valor ele representa? E aí a gente precisa entender que aqui não há uma crítica à persona Sérgio Moro, que pode também ser criticada, mas também ao que ele representa, muito mais do que pessoal. É uma análise conjuntural, contextual, uma análise dentro do que representa no campo da ideologia. Porque os que negam ideologia nesse país são os que mais exercem e de forma muito ruim. Sérgio Moro representa a extrema-direita neste país. É uma extrema-direita que pousa de mais moderada, de mais, vamos dizer, erudita, mas no fundo vem com um moralismo. Um moralismo que fala de combate à corrupção, mas não tem os instrumentos, pelo menos na prática, e muito menos na retórica, de como combatê-la. Isso ficou muito claro na entrevista do Álvaro Dias para a Globo News. E aí, meus caros, a gente precisa entender que Sérgio Moro representa um perigo à democracia do país. Não é somente perder uma eleição para Sérgio Moro, o que eu acho que não vai acontecer, mas ele representa ainda uma massa cristalizada no sentimento antidemocrático que o bolsonarismo plantou. E efetivamente esta gente, muitos desses foram migrar para o Sérgio Moro porque se sentem representados, mesmo que num primeiro momento tenham combatido o Sérgio Moro quando o Moro saiu do Ministério da Justiça, mas eles ainda se casam, eles ainda se cruzam, eles ainda, vamos dizer assim, se falam. Até porque, com a possibilidade muito maior do Bolsonaro cair, eles precisam ir para algum lado. E este lado é o bolsonarismo, mas o bolsonarismo de sapatênis, um bolsonarismo que fala coisas mais polidas, mas que tem, por exemplo, a defesa do excludente de ilicitude, o que é um absurdo total. Fala-se em combate à corrupção, mas se nega a questão de Sérgio Moro aceitar participar de um governo que foi beneficiado por suas ações no âmbito da justiça. Agora, no contraponto a isto, nós temos um outro discurso falacioso. E o outro discurso falacioso é o discurso petista. Porque eles colocam que toda Lava Jato não presta. E que tudo que a Lava Jato fez não foi bom. Efetivamente, a Lava Jato tem seus erros, inúmeros erros, e tem figuras completamente absurdas, como o Deltan Dallagnol, por exemplo. Agora há uma questão a ser colocada. Se a Lava Jato toda foi mentirosa, por que o Palocci devolveu aquela soma tão grande? A questão é, sim, teve corrupção no governo Lula e muito desvio de recursos dentro da Petrobras. Sim, o PT entregou a Petrobras para o PP, o PT entregou os recursos do Brasil, como por exemplo Furnas, para Eduardo Cunha. Por mais que a Lava Jato tenha errado e errou
nós sempre dissemos que sim, e diga-se de passagem, Ciro Gomes nunca mudou seu discurso sobre a Lava Jato, e é o único a falar dessas coisas desde a Gênese. Agora tem muita gente que está falando e repetindo coisas, mas o primeiro a falar sobre isso foi o próprio Ciro, porque nem os petistas conseguiram à época combater com argumentos a Lava Jato. E o mais irritante disso tudo é a hipocrisia e o cinismo dessa gente. Ora, se não houve desvio de recursos, por que o Palocci entregou, né, e devolveu esses valores para ter liberdade? Ora, meus caros, vamos ser corretos e vamos analisar do ponto de vista prático das coisas. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem esses lavajatistas têm realmente compromisso com o Brasil e com a questão ética. Porque cada um deles aponta o dedo para o outro, mas gosta de esconder as suas sujeiras para debaixo do tapete. E este moralismo, ele é ruim e prejudicial. Primeiro, porque ele despolitiza. E segundo, porque do moralismo, como ele despolitiza, ele não aceita ser questionado, então ele usa as vias da repressão para se manter, o que é um perigo eminente para a nossa frágil democracia. Portanto, Sérgio Moro representa o pensamento hipócrita daqueles que se mantêm locupletando-se com a República, mas que dizem ser pessoas de bem e com essa moral de costumes de fachada. Este é o problema que representa Sérgio Moro e o seu lavajatismo de goela.